Ele chuta microfone, ele chuta garrafinha d'água, ele briga com o juiz, ele briga com o time adversário. Será mesmo que Abel Ferreira é um desequilibrado, como muitos falam? Ou não? Tem uma estratégia por trás desses cartões que ele toma. Então é isso que nós vamos discutir. Os números dizem outras coisas. Então, se você se interessou pelo tema desse vídeo, já dá um joinha aqui e desce a vinheta. Vamos pro vídeo. Eric Sport, a resenha inteligente. Meu nome é Eric Moraes e você está no Eric Sports. Como dito anteriormente, o Abel Ferreira muitos classificam como destemperamentado, desequilibrado. Mas se eu dizer que isso realmente é uma estratégia, esses cartões que ele toma não são aleatórios. Então, qual que é a primeira estratégia em questão dos cartões dele? Ele é inscrito no meu canal aqui do Eric Sports. Então, se você é palmeirense, se inscreve aí no canal. Se você não se inscreveu, o Abel Ferreira vai ser demitido amanhã do Perdão. E se você não é palmeirense e não está inscrito no canal, se inscreve, senão o Abel Ferreira vai ficar mais 10 anos no Palmeiras, hein? Então, vamos aqui para a tela do meu computador e deixa eu mostrar para vocês aqui a pesquisa que eu realizei. Agora sim, já estamos aqui na tela do meu computador e preparei uma apresentação aqui do Abel Ferreira. Então, como que a gente fez a nossa pesquisa aqui? A gente dividiu ela em 3 etapas. Abel Ferreira em jogos comuns, jogos assim normal no Paulistão, um jogo ou outro assim no Brasileirão. Abel Ferreira em clássicos e Abel Ferreira em jogos decisivos e finais. Então eu peguei e já fiz uma classificação. Qual que é a porcentagem do Abel Ferreira em cartões em jogos normais, jogos de clássico e jogos decisivos ali, finais, semifinais, jogos ali que são importantes ali para chegar à liderança no Brasileirão. E olha só qual foi o resultado dessa pesquisa e aí a gente vai adentrar mais a fundo aí no nosso tema. Jogos comuns. Em jogos comuns, o Abel Ferreira tem uma porcentagem de 18% de cartões. Isso equivale a cada 5,5 jogos, o Abel Ferreira toma um cartão. E isso dá até de se dar inveja aos zagueiros, volantes, que tomam muito menos cartão que o Abel Ferreira. E tem aqui, você fala assim, não, Eric, é jogo comum e não está aí com, vou falar assim, mais emocionado durante a partida, então ele vai tomar menos cartão. Tudo bem, mas nós vamos ir um pouco mais a fundo nesses números. E aí eu vou trazer para vocês o Abel Ferreira quando ele está disputando clássico. Quando ele já está em clássico, ele já sobe uma média para 45%. 45% de jogos. Isso dá equivalente a um cartão a cada 2 jogos, então 2,2 jogos. Então, a cada clássico, cada 2 jogos em clássico, então a gente pega aí São Paulo, Corinthians, Santos, e eu vou colocar aí nessa aí o Flamengo, que vem mais rivalizando aí com o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele sobe o tom, ele é mais, eu vou usar a expressão, mais emocionado durante o jogo, ele caça mais briga, ele vai mais pro combate, ele briga mais com a arbitragem, e isso aumenta muito nos números clássicos. Isso aí, gente, tem até um adendo, uma coisa interessante nesses números. Quando a gente vai buscar nos números, o Abel Ferreira, o time que ele mais toma cartão quando joga contra é o São Paulo. Quase todo jogo contra o São Paulo, o Abel Ferreira toma um cartão amarelo. E o que é interessante? O São Paulo é um dos times que mais tem jejum de vencer o Palmeiras aí na era Abel, né? Sinceramente, eu acho que o último vitória do São Paulo em cima do Palmeiras foi naquele jogo da Copa do Brasil, que deu aquela polêmica com a arbitragem. Então, quando mais quente é o jogo, mais cartão ele vai tomando. O que isso significa? Que a gente tem 2 parâmetros aí. Você está num jogo, um clássico, e se você vê o seu treinador tranquilo, calmo, isso acaba refletindo nos jogadores. Eu que joguei bola, você que já jogou bola, sabe? Se seu técnico lá tá tranquilo, você fala, o jogo tá bom. Mesmo você tá perdendo, você tá tranquilo. Porém, a partir do momento que você vê seu técnico inflamado, brigando com a arbitragem, brigando às vezes com o time adversário, o que acontece? Isso também vai para dentro de campo. Dá uma gana no seu time. Então, sinceramente, eu prefiro um técnico que tá lá pra cima e pra baixo, gritando com o time adversário, querendo ganhar o jogo. E isso, de certa forma, transmite. É muito melhor você ter um técnico brigando do que ter um técnico lá apaisando, só vendo o jogo. E o que a gente viu? Que muitas das vezes que o Abel toma cartão, o que ele faz? Às vezes o jogador não está bem na partida, às vezes o jogador não está bem.
e ele traz todo o foco do time dele para ele tomando o cartão. Então repare que quando o Abel toma cartão, tem jogador que não vai bem no jogo, tem um jogador que não vai. E o que faz? Todo o holofote do jogo, todo o holofote da partida sai dos jogadores e vem para o técnico. Então é uma estratégia dele carregar o jogo para si. Então o time dele tá ganhando e começa a reclamar. O que é isso? Ele começa a ganhar tempo. Ele começa a fazer ele brigar com uma coisa aqui, brigando com coisa outra aqui. E o seu time está ganhando. Então ele ganha tempo em relação a isso, num jogo, numa partida, provocando a arbitragem. Nisso ali ele agora ganha ali 5 minutos, e a gente sabe que geralmente ali 5, 3 minutos não é refletido no acréscimo. Eu digo aí que eu acho que a cada 5 minutos aí de paralisação, o juiz em média dá 1 ou 2 minutos a mais de acréscimo. Então existe uma jogada por trás dele tomar esse cartão. Eu não estou falando que ele às vezes não passa do ponto, é outra situação, eu estou apenas analisando os números. E olha uma coisa legal, olhando aqui as anotações, de quando é final. Isso aqui é maluco. Quando é final, jogo decisivo, alguma mata importante, ele toma 71% das partidas, ele toma cartão. Isso significa que a cada 1.4 jogos, em jogos decisivos, o Abel vai tomar cartão. Por quê? É como eu falei, ele vai inflamar o time dele, brigando com a arbitragem, brigando com o juiz, enfim. Então, você pode ver que ele está sempre disputando finais, até mesmo por causa desse temperamento dele. Então, eu acredito que existe sim, às vezes, um exagero da parte do Abel, mas às vezes eu acredito que também ele faça isso algumas vezes de propósito, para tomar um cartão, para às vezes o time adversário está no sufoco, ele toma um cartão, o time adversário já diminui o ritmo. Você sabe que está ali jogando, deu 2, 3 minutos paralisado, diminui um pouco o ímpeto do time. E olha só, a cada 1.4 jogo, 1.4 praticamente todas as partidas, ele toma cartão no jogo decisivo, numa final. Então se tem o Abel Ferreira numa final, ele vai tomar cartão. Se é amarelo, se é vermelho, ele vai tomar o cartão. Então aqui, ó, esses dados aqui, o Abel Ferreira, ele toma cartão, eu acredito que muitas vezes porque ele exagera mesmo, e eu acho que outras vezes é de propósito, é proposital alguns cartões que ele toma. Comece a reparar, quando está num jogo decisivo, um jogo importante, o Palmeiras começa a ganhar o jogo, começa a sofrer ataque, ele começa a tomar cartão no meio do jogo, assim, do nada, eu vou usar a expressão, do nada ele começa a tomar cartão, e com isso ele diminui o ímpeto do adversário, ele começa a segurar o jogo, ele mesmo faz de uma forma tumultuar o jogo para que o Palmeiras saia alguma vantagem. E aqui uns números aqui totalmente de todos, né? Então, esse aqui é um contexto geral. Um jogo comum, ele toma 5 pontos de jogo. Então, um cartão amarelo é dá 5 pontos de jogo, um jogo comum, uma partida que não estava muito importante. Em clássico, ele toma a cada 2 pontos de jogos um cartão. E quando é para mata-mata, jogos decisivos, aí ele toma um cartão a cada 1.4 jogos. Então, e o que você acha disso, galera? Você acha que isso é estratégia? Você acha que isso é de propósito? Não, ele faz sem querer? Qual que é a sua opinião? Comente aqui embaixo dessa opinião. E se você gostou de ter esse vídeo, dá um joinha aqui, se inscreva no canal e nos vemos até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais, meu artilheiro.